hoje é um ídolo. Você concorda com ele? É uma figura histórica de um clube gigantesco, colossal, que é o América. Né? Então você concorda com ele dele ter ficado Eu lá. diria muito obrigado, Glorious. Thanks, Glorious. Só que é graças, né? Muitas graças. Pero vou quedar acá em América. América é gigantesco, então o Jardine está mais do que certo em manter esse trabalho vitorioso. Só para entender, você acha que existe algum clube brasileiro que teria mais chance de seduzir o Jardine numa proposta dessa? Já que você citou o Corinthians, ou de repente você pode ver um Flamengo, ou um Palmeiras. Você acha que isso tem a ver com... Eu acho que tem. O Jardine é um cara inteligente, então ele certamente conhece muito bem do mercado, sabe trabalhar com jovens, tal. Ele entende muito bem e sabe o cenário aqui. Se ele tivesse... Não é que o Botafogo não tem condição de brigar, o Botafogo é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Não é questão de falta de competitividade. O Botafogo hoje, 2025, é bem diferente do Botafogo de 2020, quando o trauma era se consegue ficar na primeira divisão do brasileiro. O Jardine tem noção disso, ele sabe, mas ao mesmo tempo ele tem noção do pertencimento, que é uma palavra que você, Birner, trouxe para o futebol brasileiro. Você é um cara que eu sei que valoriza o pertencimento. Imagina, não é um time argentino, eu também valorizo. Não é um time uruguaio, mas tem essa sensação de... Acho que hoje a sensação do Jardine, você falou da visão humana, o coração dele hoje por exemplo, ele fez boa parte da carreira dele no São Paulo. Teve sucesso na base do São Paulo. Se o São Paulo... Para ele é muito mais negócio hoje, muito mais tranquilo ficar no América a ficar no São Paulo, por exemplo, para citar um outro... Até voltar pro Botafogo. Até porque a ciranda de técnicos aqui meu amigo, é rapidinho. São Paulo é o complicado. cara não fez um bom cara. E no México paga-se bem. O México, o Botafogo pagaria o México no futebol, ele veio numa situação meio estranha, né? Porque o México tá ali na América do Norte, joga na CONCACAF, e ele tem uma liga tradicional, os clubes são muito tradicionais, as torcidas são gigantescas, os caras amam, adoram futebol, e paga-se muito bem. A Liga Mexicana é muito independente do mundo. A Europa, não sei o quê. De vez em quando aparece um outro, um Gignac que vai ganhar dinheiro lá, algum cara assim. Mas eles internamente são muito fortes. Las Chivas, um orgulho mexicano, um patrimônio nacional, só joga jogador mexicano. Então por isso que muitas vezes o América vence mais títulos que contrata as Chivas, porque contrata mais investimentos de fora. Mas jogadores da base no time sempre, né? Um negócio assim. Agora, trazendo para o nosso mercado, Capito, o Botafogo vai ter que ser criativo. Por quê? Quando que é? O Marcelo me falou aqui no ponto. Quando que é o próximo? A decisão lá? 2 de fevereiro. Daqui 25 dias tem uma decisão já. Sim. E aí? Você vai ter... busca por treinador, Edu. Você que fez gestão, curso de gestão, né? De futebol, tudo. Esse momento o gestor, porque o Botafogo também tem saída de jogadores, não tem treinador. Ele precisa ir ao mercado, mas se contrata o cara... E o treinador que vem não gosta dele. É isso aí. Como é que é? E a primeira movimentação deveria ser o treinador, né? Né? Eu acho que sim. Acho que o Botafogo tinha que se preocupar muito mais com o treinador. Lógico que tem que se preocupar com o jogador. Porque assim, a gente falou do Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique não saiu ainda, né? Esse movimento eu não entendo muito, assim. Eu entendo os valores, né? Do técnico, como ele olha para esse cenário futebol, os clubes que ele tem no mundo. Mas assim, o Botafogo tem competições muito importantes aí no meio do ano, por exemplo. Eu acho que seria muito bacana ter o Almada no time, ter o Luiz Henrique no time principalmente, e depois, na segunda janela, você tentar fazer algum tipo de movimentação. Mas eu acho que passa muito por essa decisão de treinador. Eu acho que é você escolher o treinador, né? Até porque você tem que entender a maneira como ele, né, olha para futebol, como ele gosta de jogar, enfim. Se aqueles jogadores que estão no Botafogo hoje vão atender as expectativas dele, para depois sair ao mercado. E não é uma decisão fácil. Ô Zé, você trabalhou tanto tempo nos clubes como jogador. E ali, essa mudança de temporada é sempre... o cara fica conversando. E aí, como é que tá a sua situação? Vou ficar... surgiu isso, mas vou ficar... o homem aí gosta de mim. Não, acho que esse ano eu jogo com o homem e tal. Não ter esse homem, que é o cara, a figura do treinador, ela tem um impacto muito grande, né? Ela tem um impacto muito grande porque, primeiro, você não sabe quem vai chegar. Você não sabe como é o dia a dia, né? Como será o dia a dia desse novo treinador. Existem conflitos que surgem de acordo com o dia a dia de treinamento, comportamento, tudo isso, e a pressão para manter o mesmo nível. Então você gera aquela dúvida, esse treinador vem aí, eu vou mostrar para ele que eu posso jogar, tal, que é natural. Todo ser humano pensa nisso, todo jogador de futebol, quando chega um treinador, você já pensa nisso. E tem aquele treinador que chega e você fala, não vou jogar. Pelo jeito, sabe, você já percebe. Então tem essa... Geralmente são essas expectativas, né? Mas assim, o jogador em si hoje, Edu, mudou muito.
Os caras hoje têm 4 anos de contrato, 3 anos de contrato, ganhando um salário altíssimo. Então, eles nem ficam tão preocupados como era antigamente. Aí não é uma questão de... Não é crítica, é uma observação. É uma observação, porque nos últimos anos isso aí tem virado uma rotina, né? De contratos longos, então o jogador tem mais segurança e ao mesmo tempo essa segurança muitas vezes quando é cobrada, né? O cara não gosta, então tem muitas coisas que antigamente não existiam. E é natural, o processo natural da vida, evolução e tal, mas o jogador hoje joga ou não joga, ele vai ficar na dele lá. Eu não acho que o Botafogo precisa ter tanta pressa assim. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que, assim, a pressão do tempo... Ela é indiscutível. Quanto antes chegar o técnico, melhor. Por outro lado, eu não acho que o Botafogo tem que apressar qualquer tipo de decisão se não achar alguém que fala, não, esse cara... Que é o perfil que você precisa. Porque, primeiro, o Botafogo já deu mostras que vai tratar o estadual como o estadual tem que ser tratado. Ou seja, como o torneio menos importante da temporada. Né? A final da Supercopa, ela é mais contra o Flamengo, então torna o jogo ainda maior. Essa rivalidade. Mas ela acaba sendo, assim, é importante ganhar, é muito divertido, mas ela acaba sendo diluída. Então é lá final de março, começa o Brasileiro. Vou dar um exemplo. O São Paulo, você acha que a temporada do São Paulo ano passado foi vitoriosa ou não? Não foi. Ganhou a Supercopa. Né? Quem ganha a Copa do Brasil tem uma temporada vitoriosa, mesmo que não seja a altura como o Flamengo. Quem ganha o Campeonato Brasileiro tem também. Libertadores não vou nem falar. A Supercopa estadual não torna um clube vitorioso na temporada. É óbvio, é muito melhor, muito mais divertido ganhar do que perder. É óbvio. Mas não podem ser prioridades. Sim. A prioridade é achar um técnico capaz de tocar a temporada num time que deve ter alto investimento para disputar os principais títulos. Então, se o Botafogo não achar quem ele quer agora, ou se ele tiver que esperar alguém que ele fala, não, é esse o cara... Eu acho que o Botafogo tem que esperar, não tem que apressar os processos. Você não aceitaria o Luiz Castro de volta? Este é o ponto. Você não teria uma dorzinha de cotovelo? Ele nos deixou. Ele saiu daqui. Você aceitaria? Eu aceito, né? Eu perdoo, né? Ainda mais ainda virou o ano, né? Mas você é o cara que mais fala ainda de perdão. Né? Você fala que guarda rancor. Né? E a capacidade de perdoar talvez estão entre as maiores virtudes do ser humano. Eu não tenho muito, entendeu? Eu perdoo, mas eu não esqueço. Mas nesse caso, eu perdoaria, ainda nessa época de virada do ano, né? Entendeu? E eu aceitaria Luiz Castro, vem cá. Esquece, né? Porque o Jardim, eu ia falar, ele virou o Abel Braga do América do México, né? Então, quando o Abel no Palmeiras fica 4 anos e o Abel recebe convite da Arábia, do Catar... Abel Braga. Falei Abel Braga? É. Então, meu primeiro erro de 2005. Eu recebi essa mensagem. Calma, aqui, vai ter muito gênio, né? Calma, você antecipa o futuro mesmo. Eu sou que nem jogador, meu. Eu tô sem ritmo de jogo, sem ritmo de programa. Só trocou o nome. Mas como é que é? Foi o seu primeiro erro do ano. Mas calma que ainda vão ter mais. Exatamente. Vão aparecer mais. É que eu tô adquirindo ainda o ritmo de programa, o ritmo de comentário. É tic-tac. O Birner é um cara que ele volta voando. Tô com dificuldade. Ele termina voando o ano e começa a temporada voando. Eu não, tem que pegar um ritmo. O Capita recebeu essa mensagem. É do Amaral, filho do Amaral, zagueiro, jogou no Guarani, jogaram no México também. Cara, e muito em cima do que o Bubu falou agora. Não, o Bubu não leu a mensagem, hein? Não. Porque ele fala que ele coloca aqui, ó, que o Jardim tá com muita moral no México, a gente já falou, e que os mexicanos valorizam demais aqueles que valorizam a cultura local. Então, ao negar o campeão da América, ele aumentou demais a moral dele. E aí ele fala que o Jardim está sendo até cotado para a seleção de lá. E ele coloca isso que o Bubu falou. Ele falou, o Jardim está para o América, o que o Abel Ferreira está para o Palmeiras. Então, imagina, aí o Abel recebe convite. Um abraço para o Abel. Obrigado pela mensagem. Ferreira, né? Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele recebe convite da Arábia Saudita do Catar, e a gente fica, meu Deus, ele está abrindo mão do dinheirão lá, do mega salário no mundo árabe, para ficar aqui. Né? Que bacana. Essa nós temos que lembrar. Jardim é mais ou menos isso. A cidade do México... A Leila teve que trabalhar. Eu não sei os números atuais, mas a cidade do México, ela é mais ou menos como a cidade de São Paulo. Tá entre as 6, 7 mais populosas do mundo. A população da cidade do México é parecida com a de São Paulo. Por isso que eu fiz um paralelo com o Corinthians. Bem, mas que daqui a pouco vai dar corte. O América do México é o Corinthians do México. Mas você perdoaria o Luiz Castro para ter de novo ele? Eu perdoaria porque... Você sabe que eu tô na sua linha também. Eu acho do perdão, né? Aproveita enquanto eu tô perdoando. Ele já conhece o Botafogo, eu vou parar de perdoar. Ele conhece o Botafogo. Vocês acham que não é um nome para um Botafogo? É bom, precisa fazer aquele teste, né, que os times fazem, né? Primeiro, o que vocês acham? Não, Luiz Castro e tal, para sentir.
A torcida. Joga, vê o ambiente e tal, porque às vezes, assim... Eu acho que a saída do Luiz Castro talvez tenha sido muito maior em termos de frustração pelo momento vivido pelo Botafogo. Mas o que aconteceu com ele é uma situação que todo profissional de futebol ou qualquer outro profissional tem o direito de passar. E tem o direito de viver e de fazer as escolhas. Né? Ele vinha bem, recebeu uma oferta, sabe lá quantas vezes ele foi receber o dinheiro. A gente não sabe das necessidades, das dificuldades, se tem ou se não tem, se a pessoa precisa ou se realmente de fato é uma valorização e isso a pessoa se sente bem e é natural. E eu acho que ele fez a escolha dele. Ele optou, ele mandou, falou para o Botafogo, olha, eu tenho essa oferta aqui, igualzinho o Arthur Jorge fez. Igualzinho o Arthur Jorge fez. Talvez o momento tivesse sido diferente porque você está no meio do campeonato. Porque a torcida não gostou nenhum dos dois. Mas existem as questões de contrato também dos clubes, né? Onde começa a jogar na Arábia, o ano e tal. Assim, eu não sei, eu sentaria, faria essa ação de marketing, né? Que as pessoas fazem hoje, os clubes fazem, joga na torcida, na internet. Joga pimentinha. Ação de marketing seria fazer proposta pro Jorge Jesus. Não pro Luiz Castro. Aí era ação de marketing. Não, eu tô brincando, Miriam. Mas ele tá falando de jogar. Joga uma pimentinha. Joga no vestiário. Joga pimentinha, ela faz no vestiário. Entendeu? Jogou a pimentinha, ela vai rolando. Como é que joga no vestiário também, pra saber se os jogadores, os que trabalharam com ele, gostam dele, queriam de volta? Bubu, deixa eu te falar uma coisa, Bubu. O jogador, ele está preocupado com o 30º dia do mês. É isso, Bubu. O jogador não está preocupado... Ele não está preocupado quem vai treinar ou quem não vai treinar. Entendeu? Os caras querem... Caiu o salário? Caiu. Você acha que os caras vão brigar hoje, ganhando 600 mil, 700 mil com contratos de 4 anos? Você acha que eles vão brigar porque o treinador não gosta dele? Não. O Gabigol falou do Tite, hein, Zé? Já nós vamos falar disso. Já nós estamos disso. A maior prova. Eu não sei se os jogadores do Botafogo ficaram melindrados, desiludidos, chateadinhos com o Luiz Castro, porque deixou o time. Tá aqui o Fábio. Ninguém teve problema com o Luiz Castro, né, Dião? Tá aqui o Capita aqui. Pelo menos assim, o Capita pode dizer do ambiente onde ele viveu, mas eu vou falar dos ambientes, dos clubes por onde eu passei. Você fica ressentido muitas vezes porque o cara é gente boa, tal, mas assim, o jogador de futebol é linha de produção, meu. Sai o treinador, o jogador entende. Tem aquela coisa assim, outro dia, a gente tava roendo o osso aqui, lutando. E aí você abandonou o barco. Aí a gente foi lá, ganhou um brasileiro, ganhou uma Libertadores. Agora que tá bonito aqui o filho, agora você quer. Agora você o torcedor olha mais. É mais o torcedor. O jogador. O jogador não. Porque o jogador ele pode viver a mesma situação. A gente pode analisar se o movimento ele que vai pro Super Mundial ou não. Quem assumiu o Botafogo vai pro Super Mundial. Mas o jogador... O Arthur que saiu. O Arthur que saiu. Pô, cara, lá atrás, quando o Botafogo não era campeão. Mas aí eu vou inverter. Você saiu. Mas eu vou inverter. E aí quando o clube manda embora o treinador? E quando o clube trata mal o jogador e manda embora o jogador? Como é que funciona? Mas, vale pro treinador, vale pro jogador que recebe a oferta, é mercenário, caramba, tal. Mas na hora de tratar mal o jogador, na hora de mandar embora o treinador e tal, ninguém pensa nada, tá tudo certo, beleza. Faz parte, eu diria, o nosso ilustre pensador, professor, pertence ao mercado. O mercado de futebol se estabeleceu dessa forma. Acontece em várias empresas, cada um do seu jeito. Quanto você quer? Tô gostando do seu trabalho. Você quer 1 milhão a mais do que você está ganhando aqui? Toma, te dou. E o cara vai. Entendeu? Vai lá. É natural. É que dentro do futebol existe uma coisa chamada paixão. A paixão do torcedor muitas vezes faz com que os caras não enxerguem aquilo que é a realidade. Porque se o próprio torcedor que estiver trabalhando na sua empresa receber uma oferta, ele não vai levar para casa o amor. Ô, paixão, só tem um detalhe, Zé. Vida, eu concordo com você. Entendeu? Mas o negócio do futebol, quem acha que futebol vem de jogo, vem de estética... Não. Futebol vem de paixão. Vem de paixão. Claro. Futebol é a fábrica de emoções. Mas o jogador tem que pensar racionalmente. É a paixão. Pro torcedor é a paixão. Pro jogador, dentro da pergunta do Bubu, que se o jogador liga ou não... O jogador tá ali, vambora. Ô, Marcel, daqui a pouco a gente vai soltar os vídeos e também uma declaração exclusiva para a ESPN do Textor, mas só para aproveitar esse papo aqui de Arthur Jorge e Luiz Castro, eu tô na linha do Bubu, acho que tem que... o Luiz Castro é o nome, para mim, mais importante nesse momento e mais interessante pro Botafogo. Para mim seria uma falta de criatividade enorme, né? Porque não tem outro técnico. Vai ter que passar. Mas você falou de Jorge Jesus, você acha que o Botafogo faria uma proposta? Não, eu dou exemplo, assim, só para você falar, falou de marketing, eu falei, aí essa é loucura. Mas quem que você enxergaria? Quem que você enxergaria? Você tem algum nome? Não, o Botafogo tem que
usar o mesmo planejamento que ele usou para buscar o Arthur Jorge, tem que olhar alguém lá fora. Alguém... Eles tentaram o Sérgio Conceição, acho, não foi isso? Alguém que o Botafogo pense que pode substituir, passar por análise técnica, do scout, de quem conhece, de que tipo de que jogadores o Textor pretende trazer, qual o perfil. Eu acho que essa coisa de buscar sempre aquilo que um dia esteve e que funcionou, e eu vou falar uma coisa, já falei isso 500 vezes, Botafogo tem a melhor campanha de um turno de futebol brasileiro com o Luiz Castro. Mas o futebol não foi nem o 10º melhor que eu vi em um turno no futebol. Chegava um monte de bolas na frente do PR, o PR fazia um monte de defesa, chegava uma bola na frente, o Tiquinho fazia o gol e o time ganhava os jogos. Sim. O time ganhava os jogos, né? Então, os resultados, isso pertence ao jogo, não é um problema. É uma virtude, porque eles são ganhos honestamente, de maneira indiscutível. Eram melhores que o futebol da equipe. E o Luiz Castro ficou enorme. E ele foi embora no momento em que o time estava lá em cima. Há relacionamentos que marcam. Há relacionamentos que marcam. Ficam na sua memória, sua retina. Eu acho que com o Luiz Castro, o Botafogo teria sido campeão brasileiro. Retina. Mas eu também acho que haveria uma decadência, tá? Nos resultados. Não tinha campeão brasileiro, tá? Você acha? Acho que sim. Acho que sim. Só que não acho que os resultados seriam como no primeiro turno. E seria campeão porque abriu uma vantagem muito grande e o time não desandaria como desandou. Eu iria no segundo turno. Olhar para o Luiz Castro e imaginar que aquilo vai acontecer de novo, nem com o time que nem se o Botafogo mantivesse o time da última temporada. É igual... Porque aquilo foi muito grande, muito forte. É igual consegue olhar para o treinador brasileiro, Birner? Isso. Dirigindo o Botafogo, não. Quer ver, Capito? Só uma coisa. Você que está em casa, é botafoguense, manda seu vídeo se você perdoaria o Luiz Castro. Deixa para lá. O que aconteceu, aconteceu. Vamos reviver nosso amor e acabou. É isso que acontece, que eu acho que o Luiz Castro pode ser eu queria fazer uma outra pergunta pro Botafogo. E não dá para terceirizar a responsabilidade da derrota do título. Claro que não. E outra, o cara saiu, o Zé lembrou bem, é o mercado. Fez a proposta, o cara foi embora. Agora, você quer fazer que pergunta pro Botafoguense? Você quer pensar um pouquinho ou quer fazer? Não é uma coisa que eu vou me arrepender. Eu penso muito. Eu mas vou comentando... O duro é a gente se arrepender de ter deixado você. Não, o comentário assim tem que ser espontâneo, orgânico, entendeu? Na hora que vem na cabeça, você fala. Depois você vai pensar nas consequências. Nós temos um especialista aqui, ó. Nilson, mais conhecido como Torrones. Especialista em orgânico. É minha característica. Assim, o Birner é mais cerebral. Ele pensa, reflete, analisa tal. E aí ele faz o comentário com classe. Eu não, eu vou assim, né? Que pergunta você quer fazer? Se o botafoguense curtiria, aceitaria Jorge Jesus. Porque seria um tapa na cara do maior rival. Isso tem fundamento. O maior rival do Botafogo é o Flamengo. A maior alegria do botafoguense é causar dor no flamenguista. Então imagina o Botafogo, que já se agigantou, agora cresceu, tá trombando com o Flamengo e não sei o que e tal. Contrato o Jorge Jesus. Imagina os flamenguistas iam ficar com uma dor de cotovelo, imagina? Aqui conhece a paixão a gente queria tanto a volta dele, o Botafogo vai lá e traz o cara. Aí seria uma traição? O flamenguista se sentiria traído? Pô, Jorge Jesus sempre falou bem do Flamengo. E aí, Capita? É porque o Flamengo hoje não fez uma proposta pro Jorge Jesus, né? Hoje, né? Nem tem que fazer. Então, é isso. Então, assim, essa traição de aceitar o Botafogo... Pro torcedor, eu acho que poderia ter um sentimento. Como o Zé falou, o Biner falou, né? Mexe com paixão, né? Então, o cara, ele tem esse direito também de achar que se o Jorge Jesus a gente ia passar 3 meses falando só disso. Maravilhoso. Seria uma traição. Ia ser bom, hein? Mas é um movimento profissional, né? Seria muito bacana. O Jorge Jesus tem uma vocação ofensiva que o flamenguista conhece muito bem. E o Botafogo do Arthur Jorge era ofensivo. Era uma forma de você manter um Botafogo agressivo, intenso e tal. Tem um Flamengo do Arthur Jorge, do Jorge Jesus era muito mais agressivo que o Botafogo. Eu não sei se é o Birner que trouxe o termo casamento de características. Foi ele que falou? Ele, junto com o análise profunda. Análise profunda. Então, casaria muito bem. O ideal imaginário. O Botafogo tem um grande trabalho de scout, né? Eu acho que tem muita gente que comparou o Flamengo de 19 com o Botafogo de 24. A diretoria do Flamengo em 19 deu uns 10 tiros, acertou 8, 9, né? Contratou muito certo, muito bem, lá fez aquele time e depois a diretoria caiu de produção. A diretoria não conseguiu manter aquele nível de aproveitamento, de acerto nas contratações. O Botafogo nesse ano aqui foi espetacular, né? Tiros certeiros, maravilhosos e tal, mas já perdeu peças, está perdendo peças. Esse time do scout do Botafogo vai ser colocado à prova de novo. Vai ter que remontar um time e agora de uma forma... Mas você falou do Jorge Jesus, imagina o torcedor em casa, porque o
cara o torcedor fica criando na casa dele um monte de coisa. E a gente falou aqui de paixão, cada um vai ter sua, eu não perdoo, não sei o quê. Mas o Jorge Jesus realmente era um nome pra balançar e a gente fica aqui meia hora, o Zé lembrou muito bem. Imagina, Supercopa, Botafogo e Flamengo, estreia do Jorge Jesus no fogão. E aí, amigão. E aí, o que acontece? Aí o torcedor do Flamengo se acostumou, ele intenso na beira do campo brigando com a camisa do Botafogo, e aí o Botafogo é campeão, ele sai lá, não sei o quê. 5! Contra o Flamengo. Não tenho nada contra o Flamengo, eu sou o talismã da nação. Até mesmo o próprio flamenguista. Como é que isso seria no coração do botafoguense e do flamenguista? Imagina? E como torcedor, mandem aí, torcedores do Flamengo, né? Como vocês enxergariam o Jorge Jesus no Botafogo? Bela pergunta, Zé. Boa. Olha, já que o Zé convocou o vídeo, vamos colocar aí os vídeos que chegaram até agora e depois... Acabou o negocinho aí? Ele vai pôr. Kleber, coloca aí, Kleber, o barulhinho. Ah, bom.